Meus irmãos, já estamos dentro do horário de início dos nossos trabalhos na noite de hoje, quando retomamos os nossos estudos em torno de O Livro dos Espíritos. Na noite de hoje temos a felicidade e a alegria de contar com a presença do nosso irmão Gilson Lima, um grande colaborador de nossa casa. Ele é do Centro Espírita Allan Kardec, lá em Itajubá, e sempre que dá um pulinho ao Rio de Janeiro, ele não deixa de vir visitar o Centro Leon Denis, trazendo a sua colaboração, o seu raciocínio, o seu carinho para todos nós. E nós o teremos hoje conduzindo os nossos raciocínios em torno do tema que está inscrito na questão 257 do nosso Livro dos Espíritos, que na sua continuidade de estudos do capítulo 6, na segunda parte da vida espírita, vai nos trazer o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, não é? Tema que já tínhamos começado a estudar alguns meses atrás e que no mês de dezembro sofre aquela interrupção quando nos voltamos para os estudos em torno de Jesus. E no momento do passe, o nosso irmão Reginaldo Rago vai trazer também a sua colaboração, meditando em torno do tema que está inscrito no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, dos itens 10 a 12, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Nós saudamos os nossos irmãos que aqui se fazem presente de primeira vez, desejando-lhes, né, uma boa recepção de todos nós, o nosso carinho, que se sintam acolhidos dentro desta grande família. Também saudamos os nossos irmãos que através da Rádio Rio de Janeiro poderão estar compartilhando conosco de todo o estudo da noite, e aqueles que, através da internet, como usualmente o fazem, estarão também compartilhando dos nossos momentos de estudo. E preparando-nos o ambiente para que façamos as nossas reflexões, temos uma página assinada pelo espírito Baltazar, um dos diretores espirituais de nossa casa. E a sua mensagem, ela está inscrita no livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, editado pelo CELD, e obtida através da psicofonia de Altivo Caríssimo Panfiro, que foi o nosso primeiro presidente. E nos diz assim a mensagem que temos em mãos: estudando a sensibilidade. Meus irmãos, ao longo de muitos anos, a Casa Espírita apresenta inúmeras oportunidades de estudo e consequente aprendizado para todos os que, sinceramente, desejam respostas às suas indagações. Neste ano, falamos da sensibilidade. E quando se fala de sensibilidade, fala-se também do sentir pelo coração. Muitas almas se perdem em pesquisas no sentido de perceber as causas que nos fazem sentir pela pele, quando muitas vezes esquecemos de sentir pelo sentimento. Percepções, sensações do espírito que estão associadas, sem sombra de dúvida, à própria capacidade do espírito que as sente. Dor, angústia, sofrimento maceram certos espíritos, deixando-os frágeis, vulneráveis, inseguros, quando não inquietos, diante de determinadas circunstâncias, enquanto que outros se sentem cada vez mais enrijecidos diante da dor. Alguns se sentem perplexos, perturbados, doídos. Estudarmos todas essas questões significa ampliar o nosso entendimento acerca da realidade espiritual. Que todos, ao estudarem sobre a sensibilidade, recordem que a bondade de Deus deu a todos nós o progresso a ser feito.
Neste esforço de aprendizado, também nós, os que vamos apenas aprender, apreendamos muito do que nos tenham a dizer. Há certamente muita coisa para compreender, certamente muita coisa para entender. Busquem perceber a realidade do mundo espiritual, buscando entender a si próprios. Olhem para vocês mesmos, e assim todos entenderão realmente o que vem a ser o mundo em que se vive. Que Deus e Jesus nos ajudem, nos abençoem e nos conduzam para este momento de estudo e de aprendizado. Graças a Deus, meus irmãos, que Jesus fique com todos nós. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Esta página, ela tem, na realidade, 17 anos de vida, pois que ela nos foi trazida, né, há 17 anos atrás, mas nós vamos perceber a sua atualidade e nos ajudando a refletir sobre tudo isso que nos vai ser trazido pelo nosso querido Gilson na noite de hoje. Façamos então a nossa prece neste momento. Jesus amigo, Mestre Senhor de nossos destinos, eis-nos, Senhor, iniciando mais uma etapa na nossa jornada em busca do crescimento espiritual. Buscando, Senhor, alimentar nossos espíritos com a mensagem do Teu Evangelho, com a mensagem divina que viestes exercitar junto aos homens, fazendo-nos compreender a verdadeira lei de amor do nosso Pai junto a todos nós. Assim, Senhor, neste início de ano, de mais essa etapa que iremos vivenciar, queremos pedir as Tuas bênçãos, a Tua assistência, o amparo que nos é trazido pelos Teus mensageiros de amor e de luz. E, sobretudo, que na noite de hoje possam os nossos irmãos Gilson e Reginaldo serem abençoados, amparados e sustentados por estes mesmos companheiros, para que nos tragam ao entendimento a mensagem que a noite nos propõe. Assim, que seja em Teu nome, em nome de Deus, possamos então de nossa parte considerar iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Como dissemos, meus irmãos, temos como tema o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Todos perceberam que é uma mensagem longa, é a palavra do Espírito São Luís, dada em Paris, em 1858, em estudos realizados na Sociedade Espírita de Paris, junto a Allan Kardec e seus irmãos, e que nos é trazido ao conhecimento pelo Livro dos Espíritos. Nós vamos ler apenas o primeiro parágrafo, para que o nosso irmão Gilson tenha o tempo necessário a desenvolver o seu raciocínio. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Com efeito, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode enregelar-se, nem queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito real? Ocasionar até a morte? Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Certamente não está nesse membro a sede, nem mesmo o ponto de partida da dor. Foi o cérebro que conservou-lhe a impressão, apenas isto. Pode-se, portanto, admitir que haja alguma coisa análoga nos sofrimentos do espírito após a morte.
Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado do espírito, no momento da morte, na ideia tão frequente que ainda está vivo, o quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se deixaram absorver pelos gozos materiais e tantos outros fatos que vieram lançar a luz sobre esta questão e proporcionaram explicações que resumimos aqui. Convidamos a todos para que complementem a leitura desta questão 257 com carinho, com tranquilidade, para que tudo aquilo que vai ser desenvolvido nesta hora ganhe toda a expressão de alimento para os nossos espíritos. Passamos então a palavra ao nosso irmão Gilson, para quem rogamos as melhores vibrações de apoio e que Deus o abençoe. Prezadas irmãs e meus prezados irmãos, alunos dessa grande universidade que se chama Planeta Terra, onde todos nós estamos matriculados no curso específico mais condizente com as nossas necessidades espirituais. Boa noite também aos nossos ouvintes da emissora da Fraternidade. Sejam todos abraçados pelo carinho de todos os que assistem aqui no Leon Denis e que possamos dar adiante nos nossos estudos, que nós vamos propor fazermos uma reflexão em torno do tema a ser desenvolvido hoje, que é a sensação dos espíritos. Isso é coisa nova. Embora a doutrina espírita já esteja com 100 e alguns anos, isso é uma novidade. E nós vamos procurar nessa nossa reflexão falar sobre a dificuldade e também a coragem de Allan Kardec. E descobrir no próprio texto alguns elementos que são não só esclarecimentos espirituais, mas que representam uma regra de conduta capaz de propiciar a todos nós bem-estar e saúde. São temas que estão hoje no nosso estudo e que na atualidade ele faz parte dos interesses da psicologia, da psicanálise, da neurociência. São ciências que têm estudado o comportamento humano, a forma como a gente sente e enxerga a vida, é exatamente a forma como nós vivemos esses elementos da vida. Porque, afinal de contas, quando nós encarnamos, já chegamos aqui, encontramos uma sociedade montada com os seus requisitos, as suas leis, o seu procedimento, a sua conduta, a sua cultura, e nós temos apenas que nos adaptar a essa cultura. E para que vocês percebam logo de início as dificuldades que teve Allan Kardec até chegar na análise do nosso estudo de hoje, nós vamos ver que os séculos de domínio dos sistemas cartesiano e newtoniano, ainda vigente nas corporações científicas de todo o mundo e também no meio acadêmico, sem dúvida, trouxeram grandes avanços ao conhecimento humano. Entretanto, essa mesma ciência que fez ruir as bases do edifício dogmático do cristianismo, em sua inflexibilidade, porque
O tempo é o grande amigo de tudo e de todos. Porque o que hoje parece uma realidade, o tempo se encarrega de mostrar que não era tão real assim. Por isso que em ciência não se usa termos definitivos. Usa-se sempre o verbo no condicional. Poderia ser assim. Mas a gente não sabe se daqui a 10 anos continuará sendo como poderia acharmos que seria. E esta ciência que vai se tornar dogmática, eu procurei no estudo de um cientista, um pesquisador, ele é inglês. Ele procurou estudar muito a questão da ciência e ele chegou a uma grande conclusão, e essa conclusão ele traduz num livro que se chama Ciência Sem Dogmas. E ele faz um apanhado de dogmas da ciência, que eu não vou falar sobre todos eles, que todos eles têm tudo a ver com o que a gente vai estudar agora. Então eu vou só falar de alguns que Sheldrake deixou para nós, e vocês vão ver direitinho como foi difícil a Allan Kardec trazer essas ideias renovadoras do Espiritismo, que o Espiritismo é um instrumento altamente pedagógico, como foi difícil a ele apresentar às corporações científicas uma doutrina transcendente que fala de percepção espiritual. Era muito difícil mesmo. E vocês vão ver por quê. Porque a ciência, no seu dogmatismo, diz o seguinte: a natureza não tem propósito e a evolução não tem objetivo e nem direção. Esse é um dos primeiros. A mente está dentro da cabeça e nada mais é do que atividade cerebral. Aliás, sobre esse tema da mente, a ciência tem um desencontro muito grande. Não há consenso. Cada obra que a gente vê sobre consciência, mente, etc., dizem coisas diferentes. Não há um consenso a respeito disso. Ele diz mais ainda, a doutrina espírita em desacordo frontal com tudo que está aqui. As memórias são armazenadas como traços materiais no cérebro e desaparecem com a morte. Seria bom que fosse assim, porque a gente vivia, podia fazer o que bem entendesse, não precisava ter nenhum respeito pelas regras éticas, da moral, poderia sair pelo mundo vivendo a vida, sabe, de qualquer maneira, porque depois morria e acabou. Né? A própria memória, a lembrança, é apenas um substrato do cérebro, ela vai desaparecer com a morte, seria ótimo. Nós vimos então que aquilo que ficou assim estabelecido, que o cientificismo traria solução para todos os problemas humanos, vocês notem aqui que eles complicam um bocadinho. Ele diz também o seguinte: tudo é essencialmente mecânico. Os animais não passam de máquinas e os homens também são máquinas complexas. Só que máquina não ama. Máquina não tem sensibilidade. Máquina não namora, não se reproduz. Máquina não responde às dúvidas que a gente tem num diálogo. Mas a ciência considera que nós somos máquinas. E eu tive um prazer tão grande agorinha mesmo de dar um abraço na Regininha, né? Máquina não tem essa sensibilidade, esse sentimento, a memória, não é o que ele está dizendo aqui? Nós não temos memória, e inclusive eu não coloquei aqui, mas ele fala até de Deus, que Deus é uma coisa que a gente inventou, né? E a gente percebe que eles fazem parte de um conceito completamente material. Eles entendem que o universo se criou a si próprio. Que ninguém criou o universo, não. O universo, ele se autocriou.
Mas o que nós vamos chegar com esses conceitos? É que a ciência interpreta o homem de uma forma reducionista. Ele omite a sua condição humana, porque isso também é uma falha até dos meios acadêmicos. Nos currículos acadêmicos não tem um tema assim. Hoje nós vamos estudar sobre a natureza humana. Não tem isso, né? Então ele não considera essa humanidade do homem, do ser humano, omite a sua condição humana e a sua multidimensionalidade estrutural de espírito, perispírito e matéria, né? É o corpo material. Então eles não têm esse sentimento, essa visão, essa percepção do homem complexo. O homem não é um amontoado de carne, de nervo, né, de sangue. O homem tem alguma coisa a mais. Tem eu que estou falando e vocês não estão me vendo. Vocês estão vendo esta roupa que a gente usa, que chama-se corpo físico, que determina a nossa personalidade, mas a individualidade que vos fala neste momento, ela é completamente estranha, não estamos vendo. Quem será esta pessoa que fala através daquele organismo humano que lhe serve de instrumento neste momento? Então, vejam só, eleva o homem à condição de biopsíquico social, mas não leva em conta a mente, a inteligência, a consciência, a memória, os sentimentos, as emoções e os desejos. Então a ciência não está considerando nada disso. E como é que eles poderiam, com conceitos tão materialistas desta ordem, poder entender com Kardec, que apresenta ao mundo científico de forma irrecusável a existência de um universo paralelo, que hoje a ciência chama de multiverso. Começamos na ciência moderna combater a ciência mecanicista. Hoje já tem uma ciência de possibilidades. Ela ainda não tem nada condizente com o espiritismo. Algumas coisas, eu aqui na frente ainda vou me referir a um dos grandes pensadores do momento, um cientista indiano, e nós vamos ver que ele tem uma dúvida muito grande, que a maioria de nós presentes aqui nesta reunião não tem dúvida, a dúvida que ele tem, né? Então vocês vejam que Kardec apresenta um universo paralelo que hoje a ciência chama de multiverso. E olha, para lá irão todos os homens. Se esse pequeno detalhe fosse estudado nas escolas desde criança até a universidade, os homens seriam melhores, porque eles saberiam todos que todos nós iremos para esse multiverso que Kardec chamou de mundo espiritual, e a nossa vida neste multiverso, ela será definida no nosso comportamento atual. Se isso fosse do conhecimento geral, essa mídia dolorida e sangrenta que a gente vê na televisão, ela não existiria, de filhos que matam os pais para pegar o dinheiro que será a herança deles daqui a alguns anos. Sabe? Isto é exatamente a ignorância deste processo e que não tem justiça senão ele mesmo reparar o mal feito diante de uma situação tão desastrosa quanto esta. Mas Kardec apresentou este mundo. E olha, se a gente pensar direitinho, esse mundo paralelo que Kardec apresentou, ele é muito variado, porque nós todos, quando desencarnamos, não vamos para o mesmo universo. Então é multiverso mesmo, porque um espírito elevado na condição de São Vicente de Paulo, né, Francisco de Assis, quando eles desencarnam, eles não vão nem a nosso lar.
que a gente ainda comete alguns enganos. Nosso lar fica no umbral. E a gente já pensa que é alguma coisa deslumbrante. É deslumbrante, mas ainda não é o desejável. E tem espíritos que vão para esferas tão elevadas que é difícil a eles irem a nosso lar. Então o universo onde eles vivem é outro. Não é aquele universo sofrido, doloroso, em contato com as misérias humanas ainda presentes no planeta Terra. E é justamente com base neste pensamento que a nossa ciência não poderia concordar nunca com Kardec, quando ele vem nos trazer, admitir com Kardec que o corpo é apenas instrumento da dor, e se não é a causa primária, é a causa imediata. E é a causa imediata mesmo, porque se der um beliscão a gente sente na hora, né? Então a causa é imediata. E olha, a dor não é uma doença. A dor é uma grande amiga, ela é um aviso. Alguma coisa não está bem no conjunto. Por isso que a dor está a nos avisar. É preciso que a gente observe por que está doendo. E é possível evitar-se essa dor. Hoje em dia tem analgésico, tem um monte de coisa aí que ajuda a gente a diminuir ou até mesmo eliminar as dores que surgem nos vários pontos do nosso organismo. Mas a alma é que tem percepção da dor. Essa dor que dói no nosso corpo físico, na realidade, ela não está doendo para macerar o corpo físico, mas para chamar a atenção do espírito que monitora esse corpo, de que forma ele está trabalhando a sua existência, a sua experiência de vida. E nós temos uma coisa maravilhosa chamada corpo físico, que nos serve de instrumento. Aliás, está saindo a semana que vem um novo livro de nossa autoria, que ele é de poesia, chama-se Momentos de Mim, e ele tem uma poesia que se chama exatamente Meu Corpo. O quanto a gente tem para agradecer esse corpo que ele é instrumento e abrigo. Observem apenas um pequeno detalhe. Quantas vezes nós estamos tendo um sonho desagradável, horrível, que tem um camarada feio com um instrumento na mão, querendo acabar com a vida da gente, aí a gente acorda. Já viram que maravilha? Estava sonhando, mas vai haver um tempo que a gente não estará sonhando. Por enquanto, viu que maravilha esse corpo? Ele é um refúgio, ele é um abrigo. Porque na hora que a gente acorda, a gente assim, graças a Deus era um pesadelo. Mas um dia o pesadelo pode ser verdade e acabou-se o corpo físico, né? Então, a alma não se queima. E essa informação de Allan Kardec, olha que maravilha. Nós estamos por parte entendendo uma série de detalhes maravilhosos. Porque foi dito a nós durante a nossa vida, pelo menos a mim, desde que eu sou criança, que eu morresse, e se eu morresse em pecado, que eu iria para as profundas dos infernos e que eu seria queimado pelo fogo do inferno. Que maravilha a gente saber que o fogo não queima a alma, né? Então o fogo do inferno está sem função. E mais, eu não sei de que forma se acende o fogo do inferno. Porque para ter fogo é preciso que tenha comburente, combustão, etc. São 3 elementos. E a ausência de um não tem fogo. Ora, eu não sei se na vida espiritual tem assim madeira para queimar, mato, não sei. Mas dizem que tem lá um fogo que queima a gente sem destruir. Olha que maldade, isso tudo é concepção humana. Queima sem destruir, que a gente fica só se sentindo queimando, queimando, queimando. Talvez seja até pior do que isso, mas não é isso, né? Então esse tema de hoje nos faz entender exatamente isso. O espírito não se afoga
porque queimar-se e afogar-se são questões biológicas, físicas. Na hora que queima, o corpo realmente tem queimadura de 1º, 2º, 3º grau, é uma gravidade. Mas isso aí está acontecendo no corpo. Mas da mesma forma que o espírito age sobre o corpo reage também sobre o espírito. E é exatamente em função de um outro elemento, o terceiro, que é o perispírito, que alguns registros vão ficar, e isso será um grande sofrimento nos momentos futuros que precedem, né? Ou aliás, que vão adiante, é que vem depois da morte biológica do corpo físico. E esse perispírito que nós temos, ele é retirado do meio ambiente cósmico onde nós nos encontramos. Por isso que um espírito muito bom que encarna, o perispírito dele não tem a dimensão do meu. Ele tem alguma coisa mais sutil, mais leve, mais suave, com menos carga, sabe, de inferioridade. É alguma coisa muito mais sutil. Então, entre nós, também não é tudo igual, não. Há uma diferença de um para o outro, e essa diferença, ela é filha do comportamento, ela é filha do sentimento, ela é filha da educação do espírito. Na medida que nós vamos nos educando, e o espiritismo é um instrumento que educa, nós vamos percebendo que a vida se transforma. Nós começamos a enxergar a vida com outros olhos. Não nos perdemos nos efeitos da vida, mas enxergamos os fins. Os meios são aqueles que realmente nos traz desafios, para que nesses desafios a gente aprenda. Nós temos que aprender, e se alguma coisa não nos catuca, a gente não aprende, a gente passa porque está tudo bem. Mas quando somos desafiados, quando a nossa vida é surpreendida por uma tempestade qualquer, aí nós percebemos que realmente alguma coisa de bem está acontecendo. Porque quando a vida acontece com o mar de almirante, não está acontecendo nada de importante, sabe? Então a gente vai vendo que o espiritismo desempenha um papel especial, preponderante na fenomenologia espírita, e é retirado do meio ambiente. E é justamente o perispírito responsável pela psicografia, pela telecinésia, né, movimento de corpos, por a gente perceber o futuro, né, a premonição. Isso é possível graças ao perispírito. E Allan Kardec, ainda nessa questão, ele nos disse que a mediunidade era uma disposição do organismo. Hoje, a moderna ciência nos trouxe um apoio muito grande. Kardec teve o cuidado de dizer que o espiritismo era uma ciência que caminhava para e passo com a ciência acadêmica. E se a ciência acadêmica descobrisse algo novo que merecesse a nossa apreciação, a doutrina deveria mudar-se naquele ponto para não se perder. Tinha que mudar-se. Mas vejam, acaba de acontecer no ano passado, né? Já foi o ano passado. 2 cientistas, eles fizeram uma pesquisa que se baseou numa grande dúvida. Por exemplo, foi descoberto o DNA humano, né? Então, o que eles perceberam? Que apenas, a ciência dizia que apenas 10% desse DNA era positivo, era de serviço ativo, era utilizado. E que 90% desse DNA era considerado lixo, não tinha utilidade nenhuma. E esses 2 pesquisadores, eles se preocuparam em pesquisar exatamente os 90% que não tinha nenhuma finalidade. E o que eles encontraram? A mediunidade está nos 90%, que Kardec disse que era uma disposição orgânica.
Quer dizer, nem neste momento de novidades da ciência, a doutrina espírita não se desatualiza, ela continua dizendo coisas antecipadamente. Foi o que aconteceu. Então eles viram que a premonição e todos esses valores que existem no homem está nos 90% que era considerado lixo. Então a ciência estava muito longe de entender temas dessa natureza, né? E o corpo, no corpo essas sensações são localizadas pelos órgãos dos sentidos, né? São 5. A gente é tão pobrezinho que só tem 5 órgãos do sentido, né? Tem planetas aí que os homens têm 27 sentidos, né? E a gente tem 5 e ainda fica aí falando, pensando que é alguma coisa de importante, né? Olha, isso veja só, mais uma sensação, isso é mais uma sensação do que uma realidade, uma lembrança produzida por agentes exteriores. Eu acho que não são todos, mas eu trabalho com desobsessão, então a gente ouve muitos espíritos. E o que a gente ouve não é para a gente apenas alguma coisa que a gente ouviu, tem que ser uma lição, a doutrina nos abriu para isso. Certa feita, um espírito se manifestou e disse assim: cadê o meu celular? Eu preciso dar algumas ordens. Meu filho, não tem celular. Como não tem celular? Cadê meu celular? Não tem. Então, como é que eu vou fazer? E os meus cartões de crédito? Olha, presta bem atenção nisso. Vocês vão procurar o cartão de crédito também? E o meu cartão de crédito, meu filho, não existem mais os cartões de crédito. Vejam bem que estado esse espírito se encontrava de materialidade. Ele tinha a legítima sensação de que estava encarnado. Ele não estava percebendo que aconteceu uma mudança de estado nele, não. E a experiência nos ensina que no momento da morte, o espírito se liberta do corpo mais ou menos lentamente. Aí é que está o problema. Porque uns se desprendem rapidamente, quase que no momento da morte ele se desprende, e outros leva tempo. Eles são capazes de sentir os efeitos mais desagradáveis porque está demorando. Existem aqueles casos, por exemplo, que a pessoa morre de morte violenta, né? Acidental, e ela vai, o rapaz ou a moça tem 23, 24 anos, 20, o corpo está muito cheio de vitalidade. E sabe o que acontece? É difícil o espírito se desprender assim. Porque está em plena vitalidade, ele sente uma dificuldade muito grande de se desvencilhar do seu organismo. Por isso que quando a pessoa desencarna por esse meio e chega na casa espírita querendo alguma informação, não tem. Aconteceu conosco. E eu disse à pessoa, olha, para pensar-se na possibilidade de comunicação do seu filho, morto dessa forma que eu estou citando, seria necessário a gente aguardar pelo menos 6 meses. Sabe o que ele fez? Isso já tem tempo. Ele pegou um ônibus e foi para Uberaba. Foi falar com o Chico. Depois ele voltou e disse para mim, seu Gilson, eu falei com o Chico, ele disse, olha, no caso do seu filho, ele está bem, mas para uma palavra dele teríamos que esperar pelo menos 6 meses. Não precisava ter ido a Uberaba atormentar o amigo Chico, né? Era só ele confiar um pouquinho mais. 6 meses depois ele conseguiu o que queria, porque nós temos ainda alguns médios que são confiáveis. Tem o Alaor, lá de Uberaba mesmo. O Alaor é um médium maravilhoso. Tinha um que trabalhava com ele, mas desencarnou. Mas é um médium confiável.
E a gente tem que ir atrás de quem é confiável mesmo. Porque se você passear por aí, no evangelho que o nosso irmão vai desenvolver daqui a pouco, está escrito cuidado com os falsos profetas da atualidade. Os modernos falsos profetas, muitos vos dirão, olha, o Cristo está aqui, não acrediteis. O Cristo estará em todos os lugares, mas onde haja dignidade, né? Não pode ser de qualquer maneira, sem organização, sem espiritualidade, sem preocupação com se fazer um ser melhor. É preciso que haja o merecimento, né? Aí vem um grande problema que a maioria, uma grande parte da sociedade está desavisada. Que diz assim, morreu, acabou. Pronto, descansou. Não é assim que a gente escuta dizer? Ah, mas estava sofrendo muito, descansou. E a gente pensava mesmo que morreu, descansou, acabou, não tem mais problema. E agora o nosso estudo de hoje nos fala que a gente pode continuar sofrendo, mais ainda do que o que estava, que esse sofrimento pode ter uma complexidade maior do que aquela do sofrimento que nós estávamos experimentando na parte física, mas a gente pensava que morreu, está tudo bem, virou um santo, qualquer coisa desse tipo, né? Mas não muda nada. A pessoa continua do mesmo jeito que é, gostando de quem gosta e não gostando de quem não gosta, não vai virar santo pelo fato de ter desencarnado. Nós poderemos ainda sofrer e muito tempo mais, diz a lição, ó. Poderemos não mais sofrer e poderemos também não mais sofrer, dependendo da forma como a gente se comportou, da forma como nós estivemos convivendo com a experiência, maravilhosa experiência que Deus nos deu na presente existência. Eu não me lembro de quantos anos eu conheço a Yara. Mas eu posso dizer a vocês uma coisa que acontece com ela e comigo. Quantas pessoas vieram até a Yara, conversaram com ela e 2, 3 meses depois foram embora e desapareceram. Comigo também. Ele chega aqui e fala, olha, tão bonitinho, tem 4 janelas, acho que eu vou ficar por aqui. Tá bem, meu filho, nós vamos fazer o que for possível por você, vamos lhe dar o apoio. Daqui a 2, 3 meses, ele... Teve um que disse assim, no espiritismo eu não consegui ganhar nada, mas agora eu já ganhei um carro, eu agora ganhei um emprego que eu ganho bem, eu agora já comprei minha casa, tá vendo como é que eu estou sendo abençoado? Ué, mas quem não comprou casa não é abençoado? Talvez esteja sendo até mais. A gente não sabe o que quer dizer abençoado. Às vezes, aquela dor que está dilacerando é a grande bênção da vida da gente. Vocês sabem quando é que eu me senti uma pessoa melhor? Tem alguns aqui que não devem se lembrar de mim, não. Quando eu saí da UTI do hospital, eu fiquei 1 semana na UTI. Quando eu saí de lá, meus irmãos, como eu estava bonzinho. Eu estava maravilhoso, mas que beleza, porque eu fiquei, aquela semana, eu me sentia morrendo de cada 30 segundos. No final, quando eu saí, eu tenho muitos médicos amigos, e principalmente no hospital onde eu estava, eles fizeram uma roda em torno do meu leito e disseram assim, agora que você está melhor, nós vamos lhe dizer uma coisa. De 100 pessoas que têm o que você teve, 99 morrem. Deve ter alguma coisa que você não morreu. Eu falei, eu fui rejeitado. Eles não me querem por lá, né? Mas não é, isso é moratória, isso é bondade divina, isso é a bênção. A bênção está aí. A gente com aquele monte de borracha para poder respirar, porque o que eu tive,
você tem uma sensação de que está se afogando no seco. Você não respira e mata mesmo. Chama-se embolia pulmonar. Foi o que eu tive. E não morri, né? Então o que é que eu tenho que fazer? Ser uma pessoa melhor, né? Eu tenho que ser de qualquer maneira, eu estou sendo obrigado a ser. E isso é uma bênção, porque talvez com esforço pessoal não conseguisse. Mas com parafuso apertando, a gente consegue. É interessante isso, né? É que nem boi, já viu? O boi sai da linha. Se você não espetar ele, ele não volta. A gente é igualzinho a eles. Mas, veja só. E agora eu vou apresentar aqui, eu quero que vocês raciocinem comigo, algumas regras. Essas regras é de bem-estar e de boa saúde, que está contido no estudo de hoje. Olha só, o homem que sempre tivesse vivido sobriamente, olha só, sem encher a cara, né? Sobriamente também é com um certo equilíbrio, onde ele faça uso do necessário e dispense o supérfluo. Se o indivíduo consegue fazer isso, veja só, não abusando de nada, quer dizer, ele pode fazer uso das coisas da vida, mas não abusar, não transcender as coisas. Espera aí, a coisa está acontecendo, nos favorecendo, está tudo bem. A gente, olha, eu sempre digo isso, todos nós precisamos de menos da metade do que o que a gente tem em casa. É mentira o que eu estou dizendo? Nós só precisamos de menos da metade do que temos em casa. Porque a maioria do que a gente tem é supérfluo. A gente lava, endireita e bota lá, guarda. Vai dar, pega de novo, lava lá, bota lá de novo. Não tem, aquilo não tem utilidade nenhuma. Sabe? A gente só vê uma televisão, mas tem uma no quarto, uma no banheiro, outra não sei aonde. Poderia até comprar e sair dando de presente para um, para outro. Mas não, para que uma televisão num quarto, no outro quarto, no banheiro, na cozinha? O que a gente tem é supérfluo. E comer com sobriedade. Vocês não podem ver, a Regininha pode ter que se lembrado. Eu estou com 6 quilos menos, sem fazer esforço, apenas com uma educação alimentar. Sabe? Uma endocrinologista, seu Gilson, o senhor é muito mal educado. Eu falei, eu concordo. Então vamos melhorar o seu jeito. Aí pronto, ela traçou como é que eu tenho que comer, o que eu tenho que comer. Ih, meu Deus do céu. Mas eu acho que uma maioria de vocês era igualzinha a mim. Por isso que a gente fica meio gordinho e não sabe de quê. Sabe? É porque está comendo desregradamente. A gente está ingerindo calorias desnecessárias. É por aí. Então diz aqui que o sofrimento deste mundo, não é mais esse não. Mais adiante eu parei aqui num deles. Eu falei no abusar de nada, viver-se com simplicidade de gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações. Olha, isso ele está nos dando um aviso para que quando a gente desencarne, não sofra. Mas se a gente fizer o que está escrito aqui, a gente vai ficar muito bem agora. Eu disse a vocês que a neurociência, a psicologia, a medicina psicossomática, todo mundo está cuidando desse tema, falando que o indivíduo adoece porque ele se adoece. A doença na realidade não existe, mas a gente fabrica, a gente cria a doença com o nosso comportamento deseducado, desajustado, né? E o que é que ele diz aqui? Se pouparia de muitas tribulações. Esses sofrimentos resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. E quanto mais se liberta da influência da matéria,
quanto mais se desmaterializa, sofre menos as sensações penosas. E o desmaterializar-se, um dos cuidados é com a alimentação. O espírito Humberto de Campos, ele nos avisa numa mensagem chamada Treinamento para a Morte: olha, você que gosta de comer aquele bife mal passado, não tem bife aqui. A gente tem que prestar atenção nisso e levar a sério a coisa. Que Humberto de Campos já desencarnou, então ele sabe, né? Ele diz, olha, aqui não tem bife. Se você é amigo do cigarro, é bom você parar, porque aqui não tem como fumar. Ah, você gosta de tomar um traguinho antes de jantar? Não tem. Vocês viram o filme Nosso Lar? Eles tomavam sopa. Olha, o nosso perispírito não é tão grosseiro assim. Não comporta mais a grosseria que a gente se alimentava aqui. Então, se a gente começar a se educar na alimentação agora, quando a gente desencarnar, sentirá menos dificuldade, né? Porque já começou desde já a cuidar do seu modo de alimentação. E esses laços, meus irmãos, eles são tão terríveis, e a mediunidade nos ajuda nessas coisas. Quando anoitece, eu costumo dormir, mas eu estou no meio de uma equipe que trabalha. O altivo trabalha também, hein? Quer dizer, não adiantou desencarnar. Continua trabalhando. Olha, numa dessas eu vi uma coisa desagradabilíssima, porque me levaram num cemitério. E lá no cemitério, numa cova, né, existia um espírito. Primeiro detalhe que eu percebi, ele não via a gente. Ele não estava percebendo a nossa presença. Lá dentro da cova estava o corpo dele. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava desesperado querendo retomar o corpo. E a gente querendo ajudar ele. Ele não ouve, ele não vê e ele não dá atenção. Ele fica obcecado com a ideia de retornar ao corpo já em decomposição. A lição de hoje nos fala do que é que o espírito sente. Mas, para que eu não tivesse dúvida, me levaram num cemitério para que eu visse com meus próprios olhos o que acontece. E eu estou dizendo de uma cena, e vocês não fazem ideia de quantas cenas iguais a essa acontecem todos os dias. Sabe por quê? A maioria das pessoas não estão interessadas nesse conhecimento e nesse estudo que nós estamos fazendo. Eles estão felizes com a vida, com a televisão, com a mídia, com a festa, com a balada, sabe? Estão satisfeitos com isso aí. A vida é, a gente chama de hedonismo. A vida está aí, vamos comer, beber, distrair e tal, porque está tudo bem. Não é por aí. Nós não estamos aqui num piquenique. Nós viemos aqui para uma experiência. E essa experiência, a gente tem que estar de olho aberto, porque a gente olha assim, nos asilos e nos hospitais, a gente vê provas muito difíceis, e olha para nós estamos maravilhosos. Mas quem de nós está preparado para um desafio grave? Desses que a gente enxerga na vida. Então a gente tem que se colocar numa posição de cuidado, porque as coisas não acontecem com os outros, as coisas acontecem conosco, né? Mas a gente sempre pensa que tem tanta gente aí, né? Então que ele passe, eu não. Por que eu? Não tem essa pergunta quando nós somos visitados pelos desafios da vida? Mas por que eu? Logo eu sempre vou ao centro, eu vou lá no Leon Denis, e logo eu que vai acontecer isso. O que eu fui fazer na UTI? Não foi uma maravilha eu ter ido para a UTI? Foi. E vocês, olha, teve uma noite que eu chamei o enfermeiro
Isso não foi engraçado não, hein? E eu disse assim para ele, será que você poderia abrir um pouquinho mais de oxigênio? Aí ele disse assim, seu Gilson, está no máximo. Sabe? Ou eu aprendo a me comportar com aquele pouquinho, ou desencarna. Compreendeu? Aí, aqui a gente aprende a orar. Eu ficava orando para não perder a calma. Porque aqui na nossa lição de hoje diz isso. Quantas vezes o camarada, ele se desequilibra e o pensamento dele mata. Está na nossa lição de hoje. Então eu tinha que me equilibrar porque nós temos uma lei que manda a gente se conservar, manda a gente se preservar a vida. E a gente precisa fazer esse esforço sim. Mas foi tão bom no dia que eu estava com aquele monte de borracha, aí o enfermeiro disse assim, seu Gilson, o senhor não precisa mais disso, porque nós fechamos o oxigênio e o senhor estava respirando tranquilamente. Aí tirou tudinho, eu fiz, graças a Deus. Né? Isso é que realmente nos faz melhorar. Aí é onde a gente não vai ter apenas que teorizar os princípios espíritas. Kardec, nessa mesma lição, ele diz que a gente deve guardar as coisas práticas do espiritismo. Outra coisa, depende do homem libertar-se dessas influências, desde a vida atual. Tem o seu livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer e não fazer. A nossa vida é feita de escolhas. E os sofrimentos que a gente passa, nós tivemos a oportunidade de evitar. Na maioria das vezes era possível evitar o sofrimento que a gente teve. Mas a gente vai protelando. Não liga e de repente nós somos surpreendidos com alguma coisa desagradável. Ele diz aqui mais, isso tudo são regras de bem-estar e boa saúde, que o homem deve domar as suas paixões animalescas, que o homem não deve sentir ódio, nem inveja, nem ciúme, não se deixar dominar pelo orgulho, pela mágoa, ressentimentos e pelo desejo de vingança. Purifique sua alma pelos bons sentimentos, faça sempre o bem, dê às coisas desse mundo a importância que elas merecem. Mas há uma inversão no sentimento das pessoas. As pessoas imaginam que a vida é aqui. Tem que viver aqui. Nós estamos aqui para aprender a viver. Porque a forma como a gente vive é desastrosa. A gente está aqui para aprender a viver de uma forma que realmente seja um grande bem para o segmento da vida. Por isso, no plano da educação, tem alguma coisa que diz assim, que a gente precisa aprender, que a gente precisa aprender a aprender, que a gente precisa aprender a conviver e que no final a gente precisa aprender a ser. Porque nós não somos, nós estamos. Né? Então ele diz assim, não, mas eu sou coronel. Não é, meu filho, você apenas está vivendo a experiência como coronel. Você não é médico, está vivendo essa experiência. Então, atenda seus pacientes com responsabilidade, com carinho, com justiça. Aí as coisas irão bem. Não como a mídia de hoje nos mostrou os hospitais do Rio de Janeiro. Né? Então, quando a gente percebe que as pessoas estão fazendo a coisa como deve ser feita, e olha,
Eu fui à formatura da medicina esse ano lá em Itajubá. Eles leem um juramento, que é aquele juramento de Hipócrates, né? Aquilo é uma coisa maravilhosa. Juro defender a vida. Olha, juro fazer tudo que me seja possível para conservar a vida. E por que fazem aborto? Perceberam que o homem faz porque quer fazer? O homem faz porque ele delibera fazer. Mais tarde, o arrependimento chega, mas chega fora de hora. Poderia ter sido evitado. Olha só, ainda encarnado, já estará depurado aquele homem que fizer isso que nós lemos, liberto da matéria, e quando deixar seu corpo, não mais lhe suportará a influência, nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável lhe restará dos sofrimentos físicos que experimentou, porque eles afetaram o corpo e não o espírito. É exatamente assim. É na medida que a gente vai vivendo o corpo sem ser dominado pelo corpo. O corpo tem necessidades, mas o espírito tem necessidades maiores e nós estamos aqui para trabalhar as carências do espírito. O corpo é um instrumento para que a gente consiga isso. E o corpo é um grande amigo, né? Porque você sente emoções no coração do seu corpo. O coração não sente emoção nenhuma, é você quem sente. E o órgão que ele tem para lhe favorecer é o coração. Vê que quando você se emociona, o coração bate em ritmo de maracatu, né? Dá uma desequilibrada. Mas a gente percebe essa maravilha que é o corpo da gente. Eu tenho um amigo que ele é professor da faculdade de medicina. Ele disse: seu Gilson, eu não me canso de admirar a maravilha que é o corpo humano. Essa solidariedade que existe entre todos os departamentos do organismo humano. Sabe, seu Gilson, um ajuda o outro e a gente não aprende isso. Se a gente machucar um órgão, o outro vem e ajuda para ver se alivia. Mas a gente faz tantas vezes que acaba desequilibrando tudo. Mas é o quê? É a deseducação do homem que comete esses deslizes e acaba também causando lesões graves, não só no organismo físico, mas nos tecidos sutis da alma. A medicina psicossomática, ela prevê isso. Inclusive, o doutor Danilo Perestrello foi quem concebeu a medicina psicossomática no Brasil. Ele dizia que todas as enfermidades do homem são psicossomáticas. Elas são primeiro fabricadas no mundo psíquico e depois ela vai ser repercutida no corpo físico. O indivíduo pode ver que quando os primeiros sintomas começam a acontecer no corpo físico, o médico pede a gente um exame. Vocês já viram o resultado que dá desse exame? Não tem nada. São nos primeiros momentos. Aí como o médico vai dizer a gente, olha, não tem nada, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros que estão provocando aquele distúrbio. Aí vem uma segunda vez, a gente vai ao médico, ele manda fazer outro exame. Lá pela terceira vez já acusa, olha, você está com um probleminha aqui. Mas não fomos nós que tivemos a oportunidade de evitar e fomos prosseguindo com as mesmas atitudes agressivas ou autoagressivas. É o que nos acontece em geral e a gente nem percebe, é tão comum a gente fazer as coisas do jeito que faz que a gente nem percebe o quanto está se prejudicando dia após dia. Sentir-se-á feliz cometendo essas coisas, sentir-se-á feliz de ter se libertado de todas essas mazelas com calma
de sua consciência o isentará de todo sofrimento moral. Porque na medida que você tem consciência de que está trabalhando um procedimento equilibrado, você não tem nada lhe acusando do desequilíbrio, da coisa errada. Que o grande problema é esse, é a consciência dizendo, não, você tem a mania de fazer esta coisa. Mas quando a gente, peraí, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo, procurei ser assim, procurei, mas tá. E o que vai acontecer? Ele está nos dizendo que estaremos isentos daqueles sofrimentos. E aqui vem o mais grave para todos nós. Segue-se daí que os que sofrem, sofrem porque quiseram. Isso está na nossa lição de hoje, hein? Está aqui na minha mão nesse papel, mas eu copiei dela. Sofrem porque quiseram sofrer. Sofrem porque quiseram e só de si mesmos podem se queixar. Tanto neste mundo quanto no outro mundo, só de si mesmo pode se queixar. E olha, no momento que a gente se sente com um desequilíbrio muito grande em função desses tormentos, a gente se lembra da oração. Mas a gente nunca se lembra da oração como previsão de uma possibilidade de sermos surpreendidos por alguma coisa desagradável. Nós não temos assim a preocupação da oração. A oração não deve ser quando vai dormir e quando acorda, né? Diz que é assim. Mas aí teve uma pessoa que disse assim para mim, seu Gilson, eu não consigo orar. Não, eu vou fazer oração, aí durmo. Mas como é que você ora? Eu me deito, aí começo a orar. Vai dormir. Porque a pessoa se deita, se concentra, o cérebro entra em repouso. Ele vai dormir. Então faça a sua oração no mínimo sentadinho. Se mesmo sentadinho você dorme, então fique em pé. Compreendeu? Depois que terminar a oração, você vai e se deita. E de manhã você faz oração. Mas não é só nesses dias, não. Teve um grande pensador chamado Alex Carrel, que ele dizia que o homem deveria orar tantas vezes quantas respira. Sabe por quê? Nós não vemos, porque Deus está presente em nossas vidas 24 horas por dia. Não tem um minuto, um segundo que Deus não esteja presente em nossas vidas. E a gente nem percebe quantas vezes durante o dia Deus foi generoso e impediu que nos acontecesse alguma coisa desagradável. E aí a gente pega uma agulhinha e fura o dedo, aí acha ruim. Nossa, mas será possível? Tem uns que ainda dizem assim, será que os espíritos não viram isso? Eu me machuquei aqui, meu dedinho e tal. O espírito evitou que ele se machucasse umas 30 vezes durante o dia. Aquela que ele se machucou é porque não teve jeito. Então a gente precisa, porque que eu estou dizendo a vocês, meus irmãos, é que eu já estou na reta de ir embora mesmo, né? Não estou mais preocupado com nada. Aliás, eu tive olhando uma coisa, os meus amigos já desencarnaram todos. Os grandes amigos foi todo embora. O doutor Jorge André, Diorinda Amorim, Altivo Panfiro, o Paulinho, né? Paulinho Cordeiro, foi todo mundo embora. Aí um dia desse a minha esposa disse assim para mim, que esposa bacana eu tenho, você nem imagina. Ela está aí, hein? Ela está aí. Aí ela disse assim para mim, ô Gilson, já morreram todos os seus irmãos, seus parentes? Eu falei, morreram. O meu irmão, a minha irmã, morreu todo mundo. Aí ela botou a mão nas caras. Mulher que tem essa de botar. E o que você está fazendo aqui? Aí eu fui refletir. E o que eu estou fazendo aqui? Na realidade, os grandes amigos estão na espiritualidade. O que eu estou fazendo aqui agora não é no Facebook, não, que eu nem dou atenção a isso. Eu estou fazendo outros amigos. Que é para que quando eu desencarne, ele diz, olha, eu tive um grande amigo, mas agora,
E eu digo a todos eles, olha, quando você precisar, mesmo que eu tenha morrido, pode pedir, que eu estarei à disposição, né? Felizmente a doutrina nos dá essa certeza. Pode pedir que, se tiver no meu alcance, eu vou te ajudar, tá? Então, é preciso que a gente comece, de fato, a prestar atenção nisso. Sabe por quê? Nós não sabemos o momento do nosso desenlace, né? Que pode ser daqui a 10 minutos ou pode ser amanhã de manhã. Então é preciso ter cuidado agora. Meus irmãos, muita paz a todos, muita luz, e eu tive um prazer imenso de estar presente aqui com vocês. Que Deus nos abençoe. E nós tivemos essa grata satisfação de ter o Gilson mais uma vez aqui entre nós, trazendo a sua palavra tranquila, tão esclarecedora. E, vamos dizer assim, não matamos a saudade não. Continuamos aqui saudosos da sua presença em outros momentos, pedindo a Deus que o conserve ainda, né, junto a nós, porque afinal de contas, novos amigos, mas a manutenção da lembrança daqueles que já se foram e que através da palavra do nosso Gilson se manifestam junto a nós com essa vibração de carinho, de muito apoio a todos nós. Que Jesus o abençoe, que Deus o sustente e que dentro de pouco tempo possamos tê-lo de novo aqui junto a todos nós. E a nossa querida companheira, o abraço, né, carinhoso de todos por continuar sustentando o nosso amigo, né? Lembrando a ele que ele ainda tem muita coisa por fazer aqui, né? Por isso que ele ainda está aqui conosco. Passamos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, e como dissemos, o nosso irmão Reginaldo vai trazer a sua contribuição em torno da mensagem "Muito se pedirá àquele que muito recebeu". Está inscrito no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, dos itens 10 a 12. Como o texto também se torna longo, nós vamos ler apenas a mensagem evangélica que está nos itens 10 e 11, nos dizendo assim, está em Lucas e em João. O servidor que conheceu a vontade do seu amo e que apesar disso não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. E João nos diz assim: vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas pelo contrário, vós dizeis: nós vemos, e é por isso que vosso pecado permanece. E Kardec rapidamente nos comenta assim: essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos. Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado, se não os praticar. Mas além do Evangelho que os contém não ser suficientemente difundido, a não ser entre as seitas cristãs, mesmo nessas seitas, quantas pessoas não o leem? E dentre as que o leem, quantas não o compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Nós vamos suspender aqui a leitura, pedindo que complementem as mesmas em seus lares e convidar os médiuns a se posicionarem para que possamos desenvolver a tarefa de amparo, de socorro aos nossos irmãos aqui presentes e pedirmos àqueles que nos acompanham à distância, pelas ondas, não só da rádio, mas também pelas ondas da internet, que posicionem-se de forma tranquila
elevando o seu pensamento ao mais alto, buscando nesta integração com os nossos irmãos que junto a nós já se encontram, sustentemos a atmosfera de paz, de harmonia, que deve se fazer presente entre todos nós, entre todos aqueles que, ocupando cargos, posições, que são, na realidade, o momento de testemunho, o momento de provas de cada um daqueles que assumiram essas responsabilidades, tenham eles a certeza de que não estão sós, da presença do benfeitor amigo, mas acima de tudo da presença de Deus e Jesus em suas estradas. E é por isso, Jesus, que neste momento em que, sentindo em nosso íntimo ser a alegria da compreensão dos estudos que realizamos, nos preparemos a cada instante para ser mais um colaborador da grande seara divina. E é neste momento, para que nos sintamos cada vez mais seguros, mais determinados, mais firmes, nós te pedimos que abençoes a nossa hora do passe. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos continuar com o nosso pensamento em prece, pedindo aos amigos espirituais que nos assistam nas nossas necessidades físicas e espirituais e que possamos sair daqui mais fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança, no nosso desejo de praticar a caridade e cumprir a missão que cada um de nós recebemos ao chegar aqui. O estudo de hoje, capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos. Agora, no item 10, quando se fala sobre muito se pedirá a quem muito recebeu, vamos lembrar a fala do nosso irmão de hoje, que fala sobre o nosso mundo ser uma escola, uma universidade. E cada um de nós estamos matriculados na escola do mundo no grau de escolaridade que lhe é próprio, ou seja, no grau de evolução que lhe é próprio. E quanto mais evolução, quanto mais conhecimento, mais sentimento, maior é a nossa responsabilidade diante da vida. Tanto que no início, na nossa fase instintiva, Moisés veio nos trazer a lei de justiça, que nos ensina a respeitar o outro como gostaríamos de ser respeitados. E em Levítico, ele fala sobre a lei de amor, que nós devemos amar ao próximo com toda a força do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso entendimento. E em Levítico devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Evoluímos, mais responsabilidade, e Jesus então vem nos trazer na fase social a lei de amor, falando a mesma coisa e acrescentando que toda a lei e os profetas estão nesses dois mandamentos. E ainda nos diz um pouco mais, que devemos amar a Deus e ao próximo como Ele nos ensinou. E agora, na terceira fase, com muito mais responsabilidade, na fase moral, onde devemos procurar ter a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, erradicação das paixões humanas, nós aprendemos a mesma coisa. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do advento do Espírito de verdade, no Cristo Consolador, nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Portanto, agora a nossa responsabilidade é muito maior ainda. E, portanto, nós que somos espíritos recebemos muito e temos que dar muito em contribuição. Não basta apenas aprender a amar, e sim colocar em prática, praticando a caridade, tanto material quanto moral. E lembrar que para o Espiritismo, na fase moral, precisamos ter não só
o intelecto desenvolvido, mas também a moral. E, hoje em dia, os verdadeiros crentes se formam pelo exercício livre do pensamento, pelo estudo profundo da parte científica, filosófica, religiosa, pela investigação, pela análise, pela síntese, e assim nós vamos evoluindo, tanto que a nossa fé agora é raciocinada e colocada em prática, na caridade. Vamos então lembrar o que Kardec falou sobre a fé raciocinada. Fé inabalável só o é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Vamos trabalhar para auxiliarmos a nós mesmos, caminhando para a perfeição, e auxiliar os nossos irmãos de caminhada, encarnados e desencarnados, praticando esse amor junto aos companheiros de jornada. Que o Senhor Jesus, então, possa estar juntos a cada um de nós, nos incentivando a cumprir a missão que cada um de nós recebemos ao chegar aqui, e que possamos ter paciência, coragem, resignação, obediência à lei de justiça, amor e caridade, para sermos bem-sucedidos na escola do mundo em que nós estamos matriculados. Que Jesus nos abençoe. Continuemos, meus irmãos, com as nossas vibrações íntimas, elevadas, sustentando o instante da comunicação do plano espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, sem dúvida, a doutrina espírita tem extenso material para nos ajudar a refletir sobre esses momentos da reencarnação e desencarnação, dos momentos que antecedem na vida do espírito imortal, quando ele retorna ao mundo material para vivenciar novas experiências. E após esse período, quando está encarnado, retornar ao plano espiritual, para as regiões para as quais ele já esteja em condições de ali ficar e participar das atividades junto a outros tantos espíritos. Extenso material para a reflexão da noite de hoje. Para todos aqueles que aqui estão, os que acompanharam os estudos, reflitam, pois, sobre a maneira de pensar, sentir, de fazer, de agir na condição de espíritos encarnados, para que, ao chegar o momento da desencarnação, estejam naquelas condições ideais de perceber a presença de amigos, familiares, dos benfeitores espirituais que os ampararam e protegeram nesse momento da encarnação. E ter, então, condições de ir para aqueles planos aonde o bem prevalece, aonde há a verdadeira paz, aonde há a fraternidade, o entendimento amoroso entre todos os corações ali reunidos. Portanto, reflitam. A doutrina espírita está oferecendo esses momentos de estudos, de cursos na casa espírita, para que todos possam ter acesso
a esses conhecimentos. Fiquem, pois, com a certeza da assistência, do amparo, da proteção desses amigos espirituais que vos assistem. Mas não se esqueçam, facilitem também o trabalho e a vida desses companheiros, gerando situações mais positivas no seu dia a dia e procurando, através da sintonia, sentir a inspiração desses amigos, intuindo-vos para o bem. Deixo o meu abraço a todos e que todos permaneçam na paz de Deus. Do amigo José Jorge. Graças a Deus. Jesus amigo, mais uma vez somos gratos ao teu coração pela presença do querido companheiro que sabemos em nome da espiritualidade que nos assiste. Vem trazer a sua palavra estimuladora, reanimando-nos, fortalecendo-nos, sustentando a nossa confiança para que prossigamos na jornada do nosso levantamento espiritual. Agradecemos sobretudo, Senhor, que através dessa palavra amiga, as bênçãos de Deus, as tuas bênçãos, Jesus, cheguem a cada um de nós, nos envolvendo, nos estimulando, fortalecendo a nossa fé e nos dizendo simplesmente: caminhem, continuem a jornada, aguardamos por todos vocês. E é assim, Senhor, conscientes da nossa realidade, que procuraremos nos empenhar cada vez mais nos trabalhos do bem, em tudo aquilo, Senhor, em que as nossas ações puderem ser, representar junto àqueles com os quais compartilhamos nossas existências, a manifestação da tua bondade, Jesus, a manifestação da bondade de Deus. E assim, agradecidos, profundamente agradecidos, pedimos que tu nos despeças agora, possibilitando-nos retornar aos nossos pontos de origem com esta mesma alegria que nos invade neste instante, mas com a certeza, Senhor, de que amanhã, convocados ao trabalho, saberemos dizer convictamente: eis-me aqui, Senhor, pronto a servir. Que seja, pois, em teu nome, Jesus, em nome de Deus, que sob o amparo desses benfeitores amigos, dirigentes desta casa, dos nossos guias espirituais, possamos, com a devida permissão, dar por encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus. Que todos tenham um bom retorno e que firmes estejamos para prosseguir os nossos trabalhos.